Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Gorito e esse é o Compilando o Futuro, um programa que é um oferecimento da MS Tech. Se você é uma daquelas pessoas que já parou para pensar, por que algumas pessoas parecem ter um imã para o dinheiro, enquanto outras vivem numa luta constante? Bom, você chegou ao lugar certo. Hoje a gente vai tentar decifrar os códigos mentais que estão por trás do sucesso financeiro. O nosso foco hoje é mergulhar de cabeça em um livro que, com certeza, muita gente já ouviu falar e que divide opiniões: Os Segredos da Mente Milionária. A nossa missão aqui vai ser desconstruir as ideias centrais dele, entender o impacto que ele teve no mundo real e, claro, fazer isso de uma forma equilibrada, olhando também para as críticas que ele recebe. Então, se preparem para uma verdadeira imersão na psicologia do dinheiro. Para a gente começar, vamos direto ao ponto principal, a grande metáfora que sustenta toda a filosofia do livro. É um conceito que, uma vez que você entende, todo o resto começa a fazer muito mais sentido. Então, o que o T. Harv Eker diz é o seguinte: o sucesso financeiro não tem tanto a ver com sorte ou com a faculdade que você fez. Tem a ver com o seu modelo de dinheiro. Pensa nisso como se fosse um termostato financeiro que a gente tem dentro da cabeça, já programado para um certo nível de riqueza. Se por acaso alguém ganha mais dinheiro do que esse termostato permite, o subconsciente de alguma forma vai dar um jeito de se livrar desse excesso para voltar à temperatura normal. E essa frase que está aí na tela, o seu mundo exterior é um reflexo do seu mundo interior, ela resume perfeitamente essa ideia. O Eker usa aquele exemplo clássico dos ganhadores de loteria. A gente sempre ouve essas histórias, né? Pessoas que ganham uma fortuna e em poucos anos perdem tudo. Por quê? Porque o termostato financeiro delas estava programado para um nível bem mais baixo. Aquele dinheirão todo era uma anomalia que o sistema interno precisava corrigir para voltar ao padrão. Ok, beleza. Se a gente tem esse termostato, essa programação interna, a pergunta é: como é que ela é formada? E talvez mais importante, como é que ela acaba ditando os nossos resultados lá na frente? Vamos investigar como isso se constrói. E aqui está a fórmula central que o Eker apresenta, o que ele chama de processo de manifestação. Olha só a sequência. A sua programação inicial leva aos seus pensamentos. Esses pensamentos geram sentimentos, e são os sentimentos que motivam as nossas ações que, finalmente, produzem os nossos resultados. Ele diz que tentar mudar os resultados mudando só as ações é como podar os galhos de uma árvore esperando que ela mude. Não adianta. É preciso ir lá na raiz do problema, a programação. E essa, claro, é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Se a programação é a origem de tudo, de onde diabos ela vem? Bom, a resposta para isso nos leva numa viagem de volta no tempo, lá para nossa infância. O Eker identifica três fontes principais para essa programação. A primeira é o condicionamento verbal, tudo aquilo que a gente ouvia sobre dinheiro quando era criança, tipo dinheiro é a raiz de todo mal ou gente rica não é honesta. A segunda é a modelagem, os hábitos que a gente via nos nossos pais. Eles eram gastadores, poupadores, a gente observa e muitas vezes repete sem nem perceber. E a terceira são os episódios específicos, algum evento de alto impacto emocional, talvez um trauma, que cria âncoras de medo ou dor em relação ao dinheiro. Ok, até aqui a gente entendeu o diagnóstico. Existe uma programação e ela pode ser bem limitante. Mas, e o tratamento? Como a gente conserta isso? É agora que a gente entra na parte mais prática do livro, na caixa de ferramentas que ele oferece para a gente reescrever esses códigos mentais. A ideia do Eker é que a nossa mente funciona como um grande arquivo, com várias pastas. Para a gente mudar os resultados, a gente precisa conscientemente deletar os arquivos de pobreza e instalar no lugar os arquivos de riqueza. São ao todo 17 modos de pensar e agir que, segundo ele, guiam essa reengenharia da nossa mente. Vamos dar uma olhada em alguns dos mais impactantes. O primeiro arquivo é a base de tudo, o alicerce, responsabilidade. De um lado, a mentalidade de riqueza assume 100% o controle. É a crença de eu crio a minha vida. Ponto. Do outro lado, a mentalidade de escassez se coloca num papel de vítima das circunstâncias. E isso aparece de três formas: culpar os outros, se justificar por tudo e, claro, viver se queixando. Em seguida, o tema é ambição. E aqui a gente vê uma diferença brutal de intenção e de escala. De um lado, a mentalidade rica entra no jogo para ganhar, para buscar abundância, para vencer de verdade. Do outro, a mentalidade de escassez joga só para não perder, buscando o mínimo, a segurança. Um grupo pensa grande, quer impactar milhões de pessoas. O outro pensa pequeno, com medo de falhar. E a escala do pensamento, claro, acaba determinando a escala dos resultados.
Aqui, a chave é a nossa atitude em relação ao mundo. A nossa percepção é seletiva. Onde uma pessoa viu uma oportunidade de ouro, a outra só consegue enxergar um obstáculo intransponível. E a postura em relação ao sucesso dos outros é fundamental. Pensa bem, se alguém tem ressentimento de gente rica, como é que essa pessoa pode se tornar uma delas? É uma contradição. A mentalidade de riqueza, pelo contrário, admira e tenta aprender com quem já chegou lá. E para fechar, 2 arquivos que são pura estratégia financeira bem na veia. A mentalidade de escassez geralmente troca tempo por dinheiro, o que, por natureza, cria um teto para os ganhos. Já a mentalidade de riqueza busca ser remunerada por resultados, porque resultados são escaláveis. E mais, a verdadeira medida da riqueza não é o salário que cai na conta todo mês, mas o patrimônio líquido, ou seja, tudo que você tem menos tudo que você deve. É isso que realmente importa. Muito bem. Agora, vamos dar um passo para trás, ampliar o nosso foco. Como é que essa obra impactou o mundo lá fora? Qual é o lugar dela na prateleira da literatura financeira? E, muito importante, quais são as críticas que a gente precisa levar em consideração? O impacto desse livro não ficou só no papel, de jeito nenhum. Ele virou a semente de um fenômeno global de treinamento, o Millionaire Mind Intensive, mais conhecido como MMI. É um treinamento de imersão que virou febre no mundo todo e especialmente aqui no Brasil. E o número, olha, é de cair o queixo. Desde 2015, mais de 18 mil pessoas já participaram dessa imersão aqui no Brasil. É um movimento gigantesco, liderado por aqui pelo Leandro Marcondes. Esse dado ajuda a gente a quantificar a influência direta e bem real das ideias do Eker no nosso país. Para a gente entender onde o Eker se encaixa nesse universo, dá uma olhada nessa tabela. Enquanto o Napoleão Hill foca mais na filosofia do sucesso e o Robert Kiyosaki, em Pai Rico, Pai Pobre, foca na alfabetização financeira prática, o Eker trabalha numa camada anterior a tudo isso, a psicologia do subconsciente. É como se ele fornecesse o software mental para que as outras estratégias, as de Kiyosaki e Hill, possam rodar sem autossabotagem. Mas, como qualquer obra que causa um impacto tão grande, ela não é uma unanimidade. Longe disso. E para nossa análise ser realmente honesta e completa, é crucial a gente olhar para o outro lado da moeda, para as críticas. E o que a gente vê aqui é um resumo bem equilibrado dessa discussão. Por um lado, muitos dos princípios do Eckers estão alinhados com coisas sérias, como a terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC, e até com a neurociência. Por outro lado, as críticas são pesadas. Apontam para uma simplificação exagerada de problemas socioeconômicos muito complexos e um tom motivacional que às vezes parece flertar com um pensamento mágico, como se só mudar a mentalidade fosse o suficiente para resolver tudo. E depois de toda essa jornada, de toda essa análise, fica aqui um convite à reflexão. Olhando para todos esses conceitos, para todos esses arquivos, qual deles parece ser a primeira peça que precisa de um ajuste, de uma atualização na sua própria jornada financeira? Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa análise de hoje. Todas as fontes que a gente usou para construir esse material estão disponíveis aqui na descrição. Eu agradeço demais a companhia de vocês. Eu sou a Algorito e este foi o Compilando o Futuro. Até a próxima!